Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui celebrando com esse Salmo 77. Que coisa rica, que coisa extraordinária. Eu quero te convidar a ler esse Salmo, que é tão pequeno, 20 versículos apenas, mas ele é tão cheio de coisas extraordinárias. Você deve ter celebrado comigo, porque estou aqui numa gravação de 4 ministrações, então você deve ter celebrado comigo o início desse salmo e das queixas ou das dúvidas que pairavam sobre a mente de Asaf. E ele então no versículo 5 diz assim: considerava eu os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Olha só as sucessivas perguntas, a investigação interior do Asaf. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira, e ira que lê-se justiça? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Que coisa extraordinária! Um homem vivendo um momento de angústia, passando por momentos de dores que eu já passei e você igualmente já deve ter passado. E enquanto ele está vivendo isso, ele está clamando ao Senhor e por um momento não houve resposta de Deus. Você está vivendo isso? Já viveu? E ele então, perturbado em pensar na grandiosidade de Deus, no poder do Senhor e naquilo que está acontecendo com ele, ele vê desequilíbrio nisso, ele se perturba, porque está aqui a palavra dizendo do Senhor de misericórdia, está ele aqui vivendo dias tão atribulados. Quem sabe falo a alguém que está vivendo isso. E ele então começa a se indagar, ele não está compreendendo. Como pode um Deus misericordioso que eu conheço me permitir viver isso? E então a Bíblia diz no versículo 6 que o Asaf, ao invés de murmurar contra Deus e reclamar contra Deus e pôr dúvida no amor de Deus, e isso muitas pessoas fazem, isso é comum, ou não é tão incomum se ouvir pessoas que passaram ou estão passando provações na sua fé, e elas, onde está Deus na minha prova? Cadê o Senhor? E apostatam da fé, abandonam o relacionamento com o Senhor. O Asaf diz que quando isso aconteceu, ele diz: de noite chamei a lembrança do meu cântico. Estou no versículo 6 do Salmo 77. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Ele está meditando na sua mente, no seu coração, e o seu espírito, o seu ser espiritual começou a investigar, trazer à memória, pensar no que está acontecendo. E quando ele começa a investigar, ele investiga dessa forma. Isso que eu leio aqui nos versículos 7 ao 9 são as considerações da investigação do Asaf. Como que ele investiga? Ele começa: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade?
Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Porque na sua investigação ele celebra a palavra e ele sabe que as misericórdias não têm fim, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, ele sabe disso. Mas ele se indaga, ele está investigando, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as misericórdias na sua ira, na sua justiça? E de novo vem o selar, porque ele está investigando. Então ele diz, após a pausa, ele está tocando e ele faz uma pausa. Ele está investigando, são coisas internas. E ele então diz, eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Isso é doença minha. Eu estou doente. Por isso que eu estou pensando assim. Por isso que tanta perturbação está dentro de mim. Meu Deus, como isso é tão claro. Uma palavra de quase 3.000 anos. E ela é tão atual. Você ainda tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Não pode ter. Isso tem que cair por terra. Você tem que compreender que isso é uma casta do inferno para te atingir. Você tem que repreender isso e soltar-se disso. Nem vou dizer que isso tem que sair de você, você que tem que sair disso. Em nome de Jesus, se desprenda disso. Olha que coisa tão atual. E ele disse, quando eu estou em perturbação e considerando aonde está Deus, ele disse, isso é enfermidade minha, é doença minha. E ele diz, e logo me lembrei dos anos da destra do Todo-Poderoso, como a mão do Senhor agiu em minha vida e na vida do meu povo. Então ele começa a relatar do versículo 11 até o 20, os atos poderosos de Deus. Mas todos esses atos estavam bloqueados nele, dentro dele, por conta da perturbação daquilo que ele estava vivendo. Quem sabe você está assim agora? Está perturbado, perturbada com tantas coisas. Eu quero te convidar à celebração ao nome de Deus. Eu quero te convidar ao quebrantamento, ao arrependimento, à confissão diante do altar de Deus. E como diz o livro de Lamentações, do capítulo 3, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o que nos dá esperança? Conceber em fé todos os atos tremendos de Deus. E entender que nesse exato momento que estamos vivendo isso ou aquilo, o mesmo Deus vai se manifestar poderosamente. E o tempo que compreende entre a minha oração e a resposta de Deus é um tempo para posicionamento espiritual meu. E esse tempo, me permita tomar um pouquinho mais de tempo seu. Esse tempo entre a oração e a resposta de Deus pode demorar o tempo que às vezes a gente não gostaria que demorasse. Pode demorar muito tempo para nós. Mas é um tempo de investigação interior daquilo que a gente pensa e sabe a respeito do Senhor. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.